on standby now. Before even time began, my life was in His hand. He knows my name. He knows my On a standby now, on a standby. Be on a standby, be on a standby now. Wherever you are, be on a standby. Be on a standby. See, quite a lot are still confirming that they are on standby. From Band Forest, thank you so much, Daniel. Be on a standby. And this is Westlands on standby. Shomoroni also on standby. Japan on standby. Thank you so much. And this is also Deputy Archbishop Ajufle said that also on standby. Thank you so much. Be on a standby. Make sure that you are ready because very shortly the lunchtime bread will come to us live. Be on a standby. Maryland on a standby. Thank you so much. Houston, Texas, Ireland, Finland, Zambia, Turkey, Tarbo, Lugari on a standby. Bondo on standby. USA on standby. Kerugoya on standby. Kimulota, Turkey on standby. Naragwa, Yumirure, Brazil, Netherlands, Saudi Arabia, Kitale on standby. Taiwan on standby. This is Gidurai also on standby. Malaysia on standby. Thank you so much. Also on standby. Be on standby now. Be on standby. Mount Elgon on standby. Thank you so much. Transmara Lolgorian on standby. Thank you so much. Be on standby now. Now on a standby now, on a standby now. Praise the Lord, my Lord, the mightiest, Blessed people. Welcome to Povo abençoado, bem-vindo ao Pão da Hora do Almoço hoje. Eu sei que hoje nós temos o nosso culto global da noite inteira que vai acontecer, mas novamente eu quero alcançar vocês nos seus escritórios. Vocês saíram agora na hora do almoço. Eu quero falar muito cuidadosamente com você enquanto vocês saem dos seus escritórios a respeito do tempo nos quais nós estamos. Você pode ver muito claramente o tempo nos quais nós estamos e como cristãos, como alguém que nasceu de novo naquele escritório ou naquele lugar de trabalho, naquele quiosque, supermercado, como um motoqueiro ou motorista de táxi, tuk-tuk, naquele restaurante, naquela loja, onde quer que você esteja, durante este tempo, quando nós estamos observando um tremendo jejum global e nós temos o globo inteiro, é o maior jejum santo seco do Senhor global. Então, este é o tempo para virmos novamente para nos examinarmos a nós mesmos muito claramente. Eu quero falar a respeito da graça que vocês receberam, vocês que nasceram de novo naquele escritório. Nós temos 20 minutos para falar da graça que nós recebemos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo que você recebeu e como que algumas vezes há uma falha em entender, há uma falta de entendimento da graça. Você não sabe como lidar com ela e por não saber como lidar, levou à apostasia. Então, alguns estão vivendo na terra aqui, achando que estão indo para o céu e serão apenas desapontados naquele dia final que eles não estão indo para o céu. E eu disse que a pior coisa que pode acontecer com você, acontecer com uma pessoa, é que você pensa que você é nascido de novo e está indo para o glorioso reino de Deus, quando na verdade você não é nascido de Deus e não está indo. Então é muito importante olhar para essa tremenda graça do Senhor que Ele nos deu e ter um entendimento correto da graça. Nós estamos vivendo em uma geração instantânea,
onde eles preferem fazer coisas do seu próprio jeito, mas os assuntos de Deus não são negociáveis. Então, se você abre para mim, no livro de Tito, capítulo 2, eu vou ler os versículos 11 a 15, ele diz o seguinte, ele diz... Porque a graça de Deus se manifestou para oferecer salvação a todas as pessoas. Essa é uma declaração espantosa, é uma declaração muito grande, que a graça de Deus apareceu para oferecer salvação para todas as pessoas. Esta declaração tem a sua origem e se deriva no livro do Gênesis, capítulo 13, 3, versículo 15, onde o Senhor diz que por causa da queda do homem, agora há inimizade, conflito entre o diabo e a humanidade, porque a mulher tornou-se amiga da serpente. Então o Senhor veio para quebrar esta aliança com a inimizade. Então ele veio trazer inimizade entre a mulher e a serpente. E ele está dizendo que esta inimizade seria uma inimizade eterna, um conflito eterno, de tal forma que a semente da mulher, a descendência da mulher, também seriam inimigos da descendência da serpente. Então vamos tomar muito cuidado, porque hoje nós vemos casos onde o diabo usa as pessoas para lutar contra as causas de Cristo, as causas do Evangelho, lutar contra o Messias. Então, estes essencialmente se tornam a descendência, filhos da serpente. Mas vocês que são nascidos de novo, agora vocês se tornam a semente da mulher, a descendência da mulher, que é Cristo, o Messias. Então, quando ele diz, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus manifestou-se salvadora para todos os povos, não apenas Israel, mas para todos os povos. Ele também está se referindo ao livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, onde o Senhor promete para Abraão, e ele diz, Abraão, que Abraão foi escolhido por Deus e dele agora sairia uma bênção que iria abençoar todos os povos da terra, todas as nações da terra agora seriam abençoados pela aliança abraâmica, a promessa abraâmica, a bênção abraâmica de Abraão iria alcançar todas as nações. E esta bênção é o Messias que viria através da linhagem de Abraão. Então é claro que Jacó, então Judá, nós sabemos muito bem, nós sabemos que o Senhor decidiu fazer o seu plano de resgate através de Judá. Esta declaração que você vê em Tito, capítulo 2, que define a sua graça que você tem como cristãos, como médico, enfermeira, vocês que estão trabalhando em todos os lugares agora, todos aqueles que estão no local de trabalho que eu estou alcançando hoje. Esta graça que vocês receberam como nascidos de novo, que vocês que nasceram de novo, esta graça é para todas as pessoas, ele diz no versículo 11, aparece para oferecer salvação para todos os homens. Isso se refere à redenção que o Senhor determinou de enviar o Messias para libertar todos os homens do pecado. E ela diz que ela nos ensina a dizer não para a iniquidade e para as paixões mundanas. Então ele está dizendo que quando você recebe a salvação da graça, contrariamente ao que os pastores de vocês disseram, a salvação da graça, ela te ensina a dizer não para a iniquidade, para rejeitar o pecado, em outras palavras, rejeitar a impiedade. Então, não há nenhuma razão pela qual os cristãos deveriam estar rolando no pecado, na lama do pecado nesses dias. Então, a dizer não à iniquidade e às paixões mundanas, cobiças mundanas, cobiças dos olhos, cobiças das coisas do mundo. A graça de Deus que você recebeu é para te ensinar a rejeitar e dizer não a todo este mundanismo que você vê na igreja hoje. É por isso que eu disse que é importante que você entenda a graça e compreenda muito bem qual era o objetivo da graça, o que ela queria atingir em você como cristão. Então você vê que a igreja hoje está buscando paixões mundanas, um evangelho horizontal. Entretanto, ele diz que ele te ensina a rejeitar as coisas do mundo, a iniquidade. Mas você vê, muitos
muitos abortos na igreja, porque eles não entenderam que o objetivo da graça era ensinar a igreja, era instruir os crentes, aqueles que receberam a graça, a rejeitar a iniquidade e a rejeitar a perversidade, rejeitar o mundanismo, rejeitar as paixões mundanas, rejeitar a paixão do mundo e as cobiças deste mundo, as paixões mundanas. Então, ele diz no versículo 12, ela nos ensina a dizer não à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, viver vidas que são justas, com domínio próprio, nesta era presente tão difícil, onde há tanta imoralidade neste dia. A graça era para derrotar na sua vida toda essa imoralidade que você vê na vida dos cristãos. E ele diz no versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, significando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação da graça, o objetivo também era sintonizar você, fazer com que você esteja buscando ansiosamente a vinda do Messias, a bendita esperança que está vindo, que é a vinda do Messias. A salvação que você recebeu era para te fazer apartar-se do pecado, da iniquidade, perversidade. Então, eu estou te perguntando como cristão no seu escritório, que você fez agora a sua parada para a hora do almoço, não está jejuando, saiba que há um grande jejum global para matar a carne que está acontecendo, para subjugar a carne, para matar a carne. Então, onde quer que você esteja comendo o seu almoço, talvez vocês... Então, ele está te pedindo, está perguntando, você está ciente da graça da salvação, que a salvação da graça que você recebeu era para te fazer apartar-se das paixões mundanas, das cobiças mundanas, da perversidade, da iniquidade, do pecado? Entretanto, você vê hoje que os cristãos são os mais pecaminosos, aqueles que vão às seitas islâmicas, parece que eles tentam se restringir, e até os hindus, mais do que os cristãos. Entretanto, os cristãos são os que adoram o verdadeiro Deus. Você também está ciente de que o papel duplo da graça que você recebeu é fazer-te se apartar-se de todo mundanismo, iniquidade, perversidade, número 2, mas também te fazer dizer sim, viver uma vida de domínio próprio, ou seja, subjugar a carne, jejuar e reduzir as cobiças sexuais, as cobiças da carne, e viver uma vida reta em retidão, ou seja, estar em retidão, em justiça diante de Deus, viver vidas santas, uma vida santa nesta era presente. Então, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, você é sensível a respeito da vinda do Messias? Porque ele está dizendo que a graça de Deus que ele deu para a igreja era para sensibilizá-la e focá-la no reino de Deus que está vindo, não neste mundanismo e não neste evangelho horizontal que você vê que a igreja hoje está pregando, um evangelho que está focando-os nas coisas do mundo, mas a graça original que vocês receberam, aqueles que permanecem em retidão, é para te sensibilizar para a vinda do Messias, para que você possa se preparar. Vejam o versículo 13. O nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou a nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às práticas de boas obras. Você está ciente de que a graça está preparando você para Jesus? Ou para ser um povo particularmente dele, para te redimir de toda a iniquidade, para te purificar, para te purificar de toda a impureza, toda a perversidade que você vê na igreja e na vida dos crentes hoje. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo para vocês que acabaram de sair dos seus escritórios, talvez na clínica com seus pacientes, e vocês sintonizaram na rádio, vocês que são médicos em Nairobi hoje. Mas
O que ele está dizendo é isso. A mensagem é essa, que a graça que vocês receberam tem um propósito. Ela é completa. É um evangelho completo que tem tudo que você precisa para viver nesta vida, para apartar-se da pecaminosidade, do estilo de vida pecaminoso. Se você olhar o livro de Mateus 7:20, veja o que ele diz no livro de Mateus 7:20. Ele diz: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão, para que quando a graça de Deus atingir tudo que foi falado de vocês, então vocês são aqueles que estão evangelizando Cristo para o mundo. Se você olhar em Colossenses capítulo 1 também, povo abençoado. Colossenses capítulo 1. O livro de Colossenses, povo abençoado, abram comigo lá. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 22. Ele diz o seguinte, no livro de Colossenses, novamente capítulo 1, eu vou ler com vocês. Colossenses, capítulo 1. Ele diz no versículo 22, que eu vou ler agora, ele diz: mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo através da morte, para apresentá-los santos diante dele, inculpáveis e livres de qualquer acusação, ou seja, inculpáveis. Ele diz que não importa o tipo de vida que você viveu quando você estava no mundo lá, porque todos pecaram desde os tempos de Adão e decaíram da glória de Deus. Todos pecaram e decaíram, foram destituídos da glória de Deus. Então ele diz muito claramente que a razão pela qual o Messias veio e pagou o preço supremo com seu corpo físico através da sua morte é para apresentá-los santos aos olhos deles, inculpáveis e livres de acusação. Vocês que receberam Cristo, vocês agora estão sem mácula. Vocês estão livres de acusação? Vocês estão vivendo uma vida inculpável? Se você olhar o livro de Efésios, capítulo 5, Efésios 5:3, ele diz: mas entre vocês não deve haver nem mesmo nenhum vestígio de imoralidade sexual. Vocês que estão no escritório, e eu sei como as enfermeiras se vestem neste país, eles dão para ela, ou elas escolhem, não sei, vestidos muito curtos, é inacreditável. Então você ouve que essa enfermeira nasceu de novo. Quando você ouve esse tipo de coisa naquele hospital, você é uma delas? Você está totalmente livre de imoralidade sexual ou você está totalmente manchada com a lama do pecado sexual? Vocês, como cristãos que são secretários, agora o teu chefe te manda vestir em nudez. Mas aqui em Efésios 5 ele diz: mas entre vocês não deve haver nenhum sinal, nenhum vestígio de imoralidade sexual, tipo de impureza, nem ganância, porque estas coisas são impróprias para o povo santo de Deus. Não deve haver nenhum tipo de obscenidade ou palavra tola, porque estas coisas não convêm, mas ações de graças. Vocês vão ver nesta noite que eu vou falar mais sobre isso no culto global. Mas ele diz que estas são as marcas do crente. Estas coisas não devem ser achadas entre vocês naquele escritório, entre vocês. Estas piadas, vestido em nudez, roupas curtas para que os homens te vejam. Este comportamento sujo, impuro, ele diz: não, a graça que você recebeu era tão clara e era suficiente para te fazer apartar-se de toda iniquidade, perversidade e pecado. Então, em outras palavras, ele está dizendo no livro de 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 13. Ele diz o seguinte em 1 Pedro 1, eu vou ler o versículo 13 em diante. Ele diz, portanto, estejam com a mente preparada e sóbrios, prontos para a ação, e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, preparem-se para a vinda do Messias. Vivam a sua vida nesse escritório, no mercado, naquele posto de gasolina, naquele banco, onde quer que você esteja, em corte, onde quer que você esteja, naquela construção, nos quiosques, nas instituições financeiras, naquele jardim. Ele diz, vivam as suas vidas com as suas mentes focadas na glória, na vinda do Messias. Este é o propósito para o qual a graça de Deus veio, para nos salvar da ira vindoura. Então, do que adianta ser nascido de novo e perder a gloriosa vinda do Messias? E muitos cristãos, eles têm grandes prédios, mas aquilo está vazio, Deus não está lá. Há grandes prédios aqui em Nairobi, mas Deus não está lá, os aleijados não levantam e andam. Nesta semana passada, nós celebramos aleijados que andaram e ficou cheio na internet. Moses Amoy, Precious Joki, Cynthia Wandico, que era cega, não, agora na universidade. A glória de Deus, o poder de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, todos sabem. E ele diz que vocês que estão neste lugar de trabalho, portanto, vivam as suas vidas com as suas mentes sóbrias, totalmente sóbrias, e coloquem toda a sua esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Agora vocês foram iluminados, você deve agora iluminar as pessoas no seu local de trabalho, nesse supermercado, onde quer que você esteja, você tem que iluminar as pessoas. Mas assim como aquele que os chamou é santo, então sejam vocês também santos em tudo que vocês fazem, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. O Messias está vindo e o Messias é santo, e ele está preparando vocês para o reino de Deus, que é santo. Ele enviou os 2 profetas para preparar vocês, as nações, para o glorioso reino de Deus. Ele diz aquele reino é santo. E ele diz que o nosso Pai, que julga todas as pessoas de forma imparcial, então vivam o tempo que vocês têm nesta terra como peregrinos, estrangeiros, com temor. Não se absorvam na decadência moral deste mundo. Caso contrário, você vai se arrepender naquele dia. E você sabe que o pior que pode acontecer a você é viver a sua vida como cristão, achando que você está indo para o céu, e naquele dia ser desapontado. Eu já vi muitos desapontados. Eu não posso dizer para vocês. Eu sempre te dou uma oportunidade de começar de novo. Talvez essa é a razão que o Senhor está me dizendo para continuar pregando vocês, para vocês, para alcançá-los no seu lugar de trabalho. Porque ele diz que sede santos porque eu sou santo, porque sabemos que não foi por coisas perecíveis, como ouro e prata, e coisas que nós fomos resgatados da nossa maneira de viver, que herdamos dos nossos antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem mancha e sem defeito. Então ele está dizendo que o sangue de Jesus é suficiente, e você vê que o Senhor nos aflige nesta terra. Então a primeira coisa que quando o Senhor nos trouxe a esta terra foi restaurar o sangue de Jesus no centro da experiência de adoração cristã, no centro do cristão, na vida do crente cristão. Então, em resumo, o que é que o Senhor está dizendo durante a hora do almoço? Ele está dizendo que você tem que dizer não para a iniquidade, para a impureza, e dizer sim, dizer não para as paixões mundanas, que você deve ter uma vida de domínio próprio naquele escritório, controlando a carne. Para isso nós estamos jejuando. Até mesmo para a saúde. Medicalmente é muito saudável para você jejuar. Corta o açúcar.
corta o açúcar, o colesterol, diabetes, a pressão alta, controla domínio próprio, domínio da carne. Você deve viver uma vida que está no controle. Você tem domínio da carne, significando o Espírito Santo assume o controle da vida da igreja, da vida do crente. Ele está dizendo que você tem que viver a sua vida em retidão. Em outras palavras, em justiça. A justiça deve estar no centro da sua vida. E a santidade, e que você tem que estar ansioso para aguardar ansiosamente a vinda do Messias. Ele diz que Cristo Jesus, ele mesmo sacrificou-se a si mesmo, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, como vimos no versículo 14. Foi tudo o que ele fez na cruz por vocês, os crentes, para poder te redimir de toda a iniquidade. Então, não há nenhuma razão, de forma nenhuma, para um cristão continuar rolando na lama do pecado e da imoralidade, da iniquidade, da perversidade. Vocês não podem. Ele já se sacrificou a si mesmo para purificar você para ele e para te reconstruir como uma pessoa que pode fazer aquilo que é bom, boas obras, obras santas. Esse é o mínimo da graça que você recebeu. Não é essa vida pecaminosa que você vive hoje. Ele diz que quando você nasceu de novo, você só pode, você vai apenas estar aguardando a vinda do Messias. Você estará sempre focado no retorno dele. Que se você recebeu a graça de Jesus, o teu foco tem que estar no retorno de Cristo, na vinda do Messias, porque a graça de Jesus vai te ajudar a negar a impiedade e negar o mundanismo, as paixões mundanas, negando o mundanismo que te faz viver uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida santa, dizendo não à impiedade, dizendo não ao mundanismo, vivendo uma vida de domínio próprio, uma vida de retidão, uma vida santa. E é por isso que ele diz em Hebreus capítulo 4, se tivermos tempo, Hebreus 4, ele diz o seguinte, ele diz Hebreus 6, de 4 a 6, que é impossível para aqueles que uma vez que foram iluminados, significando vocês que provaram o dom celestial, compartilharam do Espírito Santo e provaram a doçura da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Esses são vocês, os cristãos que estão vendo os aleijados andando. Ele diz, é impossível que se eles caírem novamente, será impossível trazê-los ao arrependimento, porque para eles estão crucificando o Filho de Deus novamente e expondo a desgraça pública. Ele está advertindo que a graça é suficiente e te ensina viver uma vida de arrependimento, preparar o caminho e arrependimento e abraçar a santidade de Deus. A graça que você recebeu, ele diz, traz salvação para todos os homens, que é o que você vê no livro de João, capítulo 1. João 1,14. O propósito desta salvação é trazer graça para todas as pessoas, não apenas alguns, não somente para os judeus. Ele diz, João 1,14. A palavra se fez carne, tornou-se carne e viveu, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito de Deus, que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele diz que a graça treina você, os crentes nesse escritório aí, a graça te treina para viver para rejeitar a imoralidade sexual, a impiedade, a impureza, as sensualidades desta carne. A graça é suficiente. Ela te ensina para ser salvo e viver uma vida santa. A graça treina a igreja. Você sabia que a graça treina o crente para estar constantemente ansiando pela gloriosa vinda do Messias? Você, no seu escritório, você está falando com as pessoas a respeito da vinda do Messias? Você está aparecendo para eles como alguém que está se preparando para a vinda do Messias? Porque lembrem-se que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor.
Ele diz que a graça de Deus nos treina, literalmente. Ela nos treina, é um treinamento. Ela nos treina para crer e para sermos zelosos em fazer obras boas naquele escritório, para que quando você vê alguém te ferindo, você fala de Jesus. Talvez alguém está triste porque o filho está doente ou o marido divorciou. Você está treinado para ir e falar com ela de Cristo. E esta graça nos adverte nessa escritura a respeito da falsa graça que você vê na igreja hoje. Ela define o verdadeiro significado da graça em Tito 2. Então, te adverte a respeito da falsa graça que trouxe juízo à Nigéria, aos Estados Unidos, Quênia e muitos lugares. O coronavírus veio por causa da falta de entendimento da graça. Há uma falsa graça que está sendo ensinada que não tem santidade, não tem justiça. Eles te dizem, não se preocupe, mas esta escritura em Tito 2, 11 e 12 te adverte a respeito da falsa graça. E no 14 e 15 define a verdadeira graça de Deus. Ele diz que a verdadeira graça crucifica a carne do verdadeiro crente, que a graça de Deus, que a graça de Deus não nos isenta da santidade, não. A igreja deste dia presente está vivendo como se ela tivesse sido isentada da santidade de Deus. Como? Eu espero que vocês nos seus escritórios hoje se arrependam, mas a graça de Deus é o contrário. Ela nos ensina das consequências terríveis, mortais do pecado, que o Filho do Deus vivo veio até a terra e Deus o matou, ele morreu pelos nossos pecados. A graça de Deus nos ensina que Deus é santo e que Deus julga o pecado. É por isso que Jesus morreu pelo seu pecado. Não é uma licença para pecar. A graça de Deus faz com que o crente torna o crente totalmente tem que prestar contas a Deus. É isso que ele está dizendo nesta escritura. Ele está dizendo que a graça que você recebeu não é uma desculpa para o pecado na igreja, na vida do crente, mas ao contrário, é uma razão para você entender as terríveis consequências do pecado que matou o nosso Senhor Jesus na cruz. A graça não é uma licença para pecar, como você vê na igreja deste dia presente. Ele está nos advertindo nesta escritura de Tito 2, do 11 ao 15, advertindo esta geração de cristãos que o inferno está cheio de pessoas que receberam a graça de Deus, mas abusaram dela e abraçaram uma vida pecaminosa. Essa é a advertência que ele está dando nesta escritura, que há muitos que morreram e que morreram em pecado e está cheio o inferno. Mas como vocês que agora receberam Cristo e a graça, mas vocês entenderam mal a graça e pensaram que fosse uma licença para pecar, para viver uma vida pecaminosa. As escrituras que eu estou dando para vocês hoje, durante a hora do almoço, de Tito 2, do 11 ao 15, é uma séria advertência para esta geração de cristãos que sem santidade, nenhum de vocês estará com Deus. Vocês não irão encontrar Deus sem santidade. Vocês não virão Deus. É isso que ele está advertindo aqui. Mateus 5, 8, ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, mas sem a pureza de Deus que a graça deposita na sua vida, você não pode ver Deus. Mateus 5:3 ele diz, bem-aventurados os puros de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que choram por causa deste mundo perverso. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque o reino de Deus pertence a eles, eles serão selados. Eles serão satisfeitos. A graça de Deus nunca foi para dar licença para o pecado. Hoje a maioria dos cristãos estão em pecado. Eles são os maiores pecadores nas universidades. Os filhos dos bispos e pastores são os piores em imoralidade, são os piores em aborto, são os piores
para ter intimidade com as moças das residências. Mas os covardes, os incrédulos, os assassinos, os imorais sexualmente e aqueles que praticam feitiçaria, idolatrias e todos os mentirosos, será dado a eles lugar no lago de fogo que queima com enxofre. Esta é a segunda morte, significando eles serão excluídos do céu. Esta escritura é muito, muito forte. Ela está advertindo os cristãos em Apocalipse. Ele está dizendo que a graça de Deus deve treinar vocês e te ensinar que a vida nesta terra é muito curta. É uma vida muito curta. Então você deve usar todo o seu tempo fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é viver uma vida santa, crer em Cristo Jesus e viver uma vida santa. Mas esta igreja está sendo tão distraída por Satanás e pelo mundo para que ele não foque no reino de Deus. Mas aqui ele diz que essa escritura em Tito está te advertindo para tomar cuidado, que você não vai ter desculpa, porque uma graça tão grande que nos foi dada porque o Filho do Deus vivo morreu. Isso não te dá licença para praticar nenhum pecado. Ele diz que a graça que você recebeu te ensina e te treina. E te diz que os nossos pecados foram lavados pela graça salvadora de Jesus. Então é um privilégio tão grande, um privilégio do qual nós não podemos abusar. Há uma advertência que ele levanta para vocês aqui. Nós já fomos redimidos. Então, onde quer que vocês estejam, povo abençoado, a graça que vocês receberam, ele diz, como cristão naquele escritório, é para te instruir e te treinar, o crente deste dia presente, para te dizer que o mundo, você e toda a terra, que a graça de Deus veio para todos, de graça. Ninguém tem nenhuma desculpa para ir para o inferno. Não tem por que você viver uma vida pecaminosa, abortos, cobiçando mulheres, cobiçando homens. Não, porque a graça tem poder suficiente, é isso que ele está dizendo nesta escritura. Então, se você quer receber o Senhor, eu vou te dar uma oportunidade para vocês que estão no escritório. Ligam-nos. Talvez você esteja em outra igreja, está sintonizado. Ligue para nós. Somente vocês que estão no local de trabalho. Se você quer receber o Senhor e renovar sua fé ou recebê-lo pela primeira vez, esta é a hora. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo por ter abusado da graça de Jesus. E eu entrego meu coração para ti hoje. E eu te recebo em meu coração e minha vida como meu Senhor e Salvador. E eu te peço para me treinar através do Espírito Santo para dizer não ao mundanismo, ao pecado deste mundo, a perversidade e a iniquidade, e dizer sim para a santidade, a justiça, e torna-me sensível para a vinda do Messias. E prepara-me como parte do povo que tu estás preparando, que são o seu próprio povo para o seu próprio reino. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo, amém. Se você disse essa oração, eu os abençoo. Este foi o Pão da Hora do Almoço. Nesta noite nós teremos o poderoso culto global. Então, você vem e ouça a mensagem que está preparando as nações para a vinda do Messias. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Well, right away, I'm opening my phone lines here, 07